Salve da Igreja na Paz do Senhor Jesus. Sou o vosso missionário Júnior. Me encontro para poder falar a palavra de Deus e espero que vocês possam assimilar a vontade de Deus neste capítulo, neste livro, e nos traz uma importância para poder prestarmos bem atenção em que Deus quer falar conosco, amém? Pois bem, no livro e no 25, versos 13, que diz no livro de Salmos, uma muita importância para nós, para poder compreender qual é a vontade do Senhor. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então quer dizer que existem algumas coisas para nós prestarmos atenção sobre a palavra de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. São três coisas que a palavra de Deus nos dá a sua graça, o que nos faz, que ela se faz ser revelada através da tua palavra, né? E no capítulo, no versículo, no livro de Salmos 25, versículo 13 diz: a sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O que nós vamos entender sobre esta palavra? Esta palavra, estudaremos a importância de entendermos a revelação de Deus para nós. Porque é muito importante nós entendermos a revelação de Deus, o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar conosco neste dia de hoje. São aproximadamente 8 horas e 20 minutos desta manhã de hoje. E eu quero que vocês entendam bem a palavra de Deus, que é muito importante nós entendermos a revelação de Deus. E a Bíblia fala assim, que os homens nos considerem como bons dispenseiros dos mistérios de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é profecia, a palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus são coisas extraordinárias, são palavras reveladas, né? Então, isto é a dispensação dos mistérios de Cristo, os mistérios de Deus. Então eu vou trazer a revelação, o entendimento da palavra de Deus a respeito do que ele fala conosco, né? Porque eu vou repetir mais uma vez o versículo que diz sobre a palavra de Deus. Diz assim, ó: preste bem atenção neste versículo para vós entender a dimensão da revelação da palavra, a dimensão do que Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje. Diz assim: a sua alma pousará no bem. Vamos ficar nessa parte desse versículo, dizendo: a sua alma pousará no bem. Pois bem, então quer dizer que nós estávamos falando que é bom nós entendermos a revelação da palavra que Deus quer nos dizer. Porque existem formas e maneiras que Deus fala conosco, né? Deus fala de várias maneiras conosco, então basta nós entendermos o que Deus quer falar conosco, não é isto? Porque é necessário que nós, que se aproximamos de Deus, tenhamos uma singeleza, tenhamos uma calma, uma paz para poder entender o que Deus quer falar conosco, não é isto? Então, se existem várias maneiras de Deus falar conosco, então nós tenhamos aquela atenção a mais, porque Deus pode estar falando através da sua palavra, Deus pode estar falando com você
através dos meios de comunicações, de alguma forma Deus fala com o ser humano. Mas nós não conseguiremos assimilar a sua fala, ou seja, não conseguiremos entender o conselho de sua palavra se nós não pudermos prestar atenção ao que Deus quer dizer para nós, não é isso? Então essa palavra é um conselho de Deus para nós. Como diz no versículo, a sua alma pousará no bem. Então nós vamos falar sobre isto, não é isto? Vamos falar sobre efeitos da natureza, para nós entendermos melhor. Por que efeitos da natureza? Talvez assim conseguiremos entender o que Deus quer dizer. No começo desse versículo que diz, a sua alma pousará no bem. Através dessa escrita, o Senhor, nosso Deus, quer trazer aos nossos corações alguma tranquilidade, alguma paz, ou sustento, até mesmo uma segurança. Não é isto? Quando Deus fala conosco, talvez em momentos de dificuldade, que Ele quer trazer para nós uma segurança, quer trazer para nós uma força, uma fé, para que nós possamos continuamente caminhar na sua presença, para que possamos continuamente caminhar na palavra de Deus, porque nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus, nós estamos dependentes da palavra de Deus, do seu conselho, para que possamos caminhar. Por isso que nós precisamos da segurança da palavra de Deus sobre a nossa vida. Para nós entender, lembraremos de fatos simples que acontecem no nosso cotidiano, que acontecem no nosso dia a dia. Ou seja, nós vamos lembrar de coisas simples, ou seja, de coisas que para muitos não é tão extraordinários, né? Que fala sobre a vontade de Deus. Nós vamos lembrar fatos que para muitos não são coisas tão significativas, mas se nós pararmos para analisar, são coisas muito sérias, são coisas que podem trazer ao ser humano uma obra maravilhosa na nossa vida. Então, nós entendemos. Se nós aproveitarmos os movimentos dos pássaros, vamos ter uma boa ideia sobre o que o nosso Deus deseja e quer para nossas vidas. Não é isso? Lembramos quando as águas do dilúvio estavam para baixar e o servo de Deus enviou 2 pássaros para saber qual eram as condições de pouso. Um pássaro voltou porque não tinha onde pousar. O outro pássaro voltou com um galho de oliveira no bico. Então, lembrando que no dilúvio aconteceu uma situação muito difícil, né? Aquelas pessoas morreram, as pessoas que duvidaram do que Deus estava fazendo. Então, aconteceu que houve o dilúvio e ali foi enviado durante 2 vezes 2 pássaros, né? Para poder esses pássaros trazer a resposta, se dava para poder pousar, se dava para poder ter ali, se tivesse ali algum espaço para que eles pudessem pousar, para que eles pudessem ali. E houve um pássaro que trouxe no seu bico um galho de oliveira, mostrando que já estava próximo às águas minguarem durante o dilúvio. Então, nós entendemos que o pássaro é sobre o que nós vamos falar hoje. Porque se os servos do Senhor que estavam naquela arca, eles estavam confiando no pássaro para poder trazer-lhes uma resposta, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o que um pássaro pode trazer no nosso cotidiano. Qual fator sobre isso nós podemos entender, não é isso?
Então diz assim: e nisto sabemos que através das águas do dilúvio já tinha lugar para pousar, porque o pássaro tinha trazido no seu bico um galho de oliveira. Pois bem, e o que vamos entender é que todo pássaro, né, que busca o seu bem, todo pássaro que busca o seu bem para a sua alma faz trajetos para poder conseguir. Ou seja, o pássaro, ele, quando ele faz o seu rasante, ele voa e ele faz o seu rasante para poder talvez buscar o seu alimento, talvez buscar alguma coisa boa para a sua alma, não é isto? E então lá do alto o pássaro faz os seus rasantes com as suas asas abertas e ali ele fica em sua dimensão e ali tem as suas habilidades com as suas asas. Mas tudo isso, toda essa habilidade que o pássaro ele tem, é para poder fazer alguma coisa, não é isto? Não é diferente na nossa vida. Toda habilidade que nós temos, que Deus nos deu, é para poder fazermos alguma coisa que possa agradar a Deus, que possa glorificar o seu santo nome, não é isto? Então a palavra de Deus diz aqui: todo pássaro que busca o bem, não é isto? Para sua alma faz trajetos para poder conseguir, ou seja, o pássaro lá do alto ele faz trajetos para poder conseguir se alimentar, por exemplo, né? E o pássaro ele começa ali fazer os seus trajetos para poder se alimentar, até pousar no seu bem, que é o alimento, até pousar no seu bem, que é exatamente alguma coisa que alegra, né? Que traz uma satisfação. Então a Bíblia fala que a nossa alma pousará no bem, não é isto? Então nós entendemos aqui na palavra de Deus